atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o nosso programa Verdade e Luz, de número 21 do ano de 2022. Eu, Valmir de Lima, Basílio Leme e Edgartão, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Sabedoria, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. E em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita, ou dos espíritos, no capítulo 4, da pluralidade das existências. O item é o 7º, parentesco, filiação, questões 203 a 206. No Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 38, intitulada Se Soubéssemos. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho e psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos estudando o capítulo de número 6, Ciências Tecnológicas, Física Nuclear, Automação e Informática à Luz do Espiritismo, com o item Informática. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você as nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Agora nós vamos no nosso editorial e o nosso tema é sabedoria.
Conta-se que num país longínquo, há muitos séculos, um rei se sentiu intrigado com algumas questões. Desejando ter respostas para elas, resolveu estabelecer um concurso no qual todas as pessoas do reino poderiam participar. O prêmio seria uma enorme quantia em ouro, pedras preciosas, além de títulos de nobreza. Seria premiado com tudo isto quem conseguisse responder a 3 questões: qual é o lugar mais importante do mundo? Qual é a tarefa mais importante do mundo? E quem é o homem mais importante do mundo? Sábios e ignorantes, ricos e pobres, crianças, jovens e adultos se apresentaram tentando responder às 3 perguntas. Para desconsolo do rei, nenhum deles deu uma resposta que o satisfazesse. Em todo o território, um único homem não se apresentou para tentar responder os questionamentos. Era alguém considerado sábio, mas a quem não importavam as fortunas nem as honrarias da terra. O rei convocou esse homem para vir à sua presença e tentar responder suas indagações. E o velho sábio respondeu a todas. O lugar mais importante do mundo é aquele onde você está. O lugar onde mora, vive, cresce, trabalha e atua. E o mais importante do mundo é ali que você deve ser útil, prestativo e amigo, porque este é o seu lugar. A tarefa mais importante do mundo não é aquela que você desejaria executar, mas aquela que você deve fazer. Por isso, pode ser que o seu trabalho não seja o mais agradável e bem remunerado do mundo, mas é aquele que lhe permite o próprio sustento e o da sua família. É aquele que lhe permite desenvolver as potencialidades que existem dentro de você. É aquele que lhe permite exercitar a paciência, a compreensão, a fraternidade. Se você não tem o que ama, importante que ame o que tem. A mínima tarefa é importante. Se você falhar e se omitir, ninguém a executará em seu lugar, exatamente da forma e da maneira que você o faria. E, finalmente, o homem mais importante do mundo é aquele que precisa de você, porque é ele que lhe possibilita a mais bela das virtudes, a caridade. A caridade é uma escada de luz e o auxílio fraternal é a oportunidade iluminativa, é a mais alta conquista que o homem poderá desejar. O rei, ouvindo as respostas tão ponderadas e bem fundamentadas, aplaudiu agradecido. Para sua própria felicidade, descobrira um sentido para a sua vida, uma razão de ser para os seus últimos anos sobre a terra. Muitas vezes, pensamos em como seria bom se tivéssemos nascido em um país com menos inflação, com menos miséria, sem taxas tão altas de desemprego, gozando de melhores oportunidades. Outras vezes nos queixamos do trabalho que executamos todos os dias, das tarefas que temos, por achá-las muito ínfimas, sem importância. Desejamos que determinadas pessoas importantes, de evidência social ou financeira, pudessem estar ao nosso lado para nos abrir caminhos. Contudo, tenhamos certeza, estamos no lugar certo, na época correta, com as melhores oportunidades, com as pessoas que necessitamos para a nossa evolução. Pense nisso, mas pense agora. Verdade e Luz.
O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. E agora, amigos ouvintes, nós agora vamos estar no nosso quadro Estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no nosso programa de número 21, do ano de 2022. Nós estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 4º, que trata da pluralidade das existências. O item é o 7º, Parentesco e Filiação. E agora nós vamos abordar as questões de 203 até a questão de 206. A questão 203, proposta por Allan Kardec aos espíritos da codificação, é a seguinte: os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou nada mais fazem do que lhes dar a vida animal, a que uma nova alma vem juntar depois a vida moral? Basílio. E os espíritos reveladores assim responderam ao codificador: somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. É uma questão que, se nós, à primeira vista, parece assim, muito sucinta, muito curtinha, mas, no entanto, tem uma profundidade enorme, não é? Se nós adentrarmos no seu conteúdo. Para nós que estudamos a doutrina espírita já há algum tempo, isso nos parece uma lógica e é natural. O espírito não gera espírito. No Pentateuco kardeciano fica bem explícito e muito claro, mas devemos destacar que o assunto para os materialistas não é simples, porque confunde com a herança biológica, que é um fato. Os pais, os avós, transmitem as patologias familiares comprovadamente pela atual ciência. Por quê? Porque é da matéria. E também, outro aspecto muito comum nos descendentes é a tendência, a afinidade, não é? Egóica, na maioria das vezes, ou o que chamamos de temperamento, ou gênio, né? Então, que na realidade não foi o espírito que ele herdou do espírito, são espíritos afins. Por isso que a espiritualidade maior e o espiritismo vem nos esclarecer que não é uma regra absoluta, mas via de regra no nosso planeta, no nosso grau evolutivo, nós nascemos na mesma família ou nos descendentes, né? Por isso, essa impressão que nós herdamos não só fatores genéticos, mas também espirituais. Mas não é verdade. Os pais transmitem aos filhos somente o corpo material, né? Essa a questão tão bem abordada por Allan Kardec. E interessante, né, que apesar de ser uma abordagem de Kardec, obviamente, pela época e pelos pensamentos vigentes, principalmente fruto da religião oficial, que era o catolicismo, nós vamos encontrar referências bíblicas do próprio Jesus, despertando-nos para esta realidade, quando no diálogo com Nicodemos, né,
o doutor Nicodemos, Jesus bem assevera, o corpo procede do corpo, mas o espírito só para onde quer. E você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Então nós já temos aí explicitado, né, a questão da herança genética, que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Perfeitamente, Basílio. Muito bom. Agora nós vamos à questão 204, proposta por Kardec da seguinte maneira: desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? Edgar. A resposta dada dos espíritos aqui, reveladores a Allan Kardec, é a seguinte: não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Bem, eu queria trazer alguns poucos comentários em torno dessa resposta dos espíritos reveladores a essa importante questão 204 proposta por Allan Kardec, sobretudo chamando a atenção inicial de que aqui, mais uma vez, o que é muito evidente, o que é explicitado pelos espíritos, diante mesmo da coerência dos seus ensinamentos, e eu diria, claro, também em função dos princípios espiritistas aqui por eles trazidos, que logo no início dessa resposta, os espíritos trazem uma condição sine qua non, que é a pluralidade das existências, o que nós entendemos como o chamado dogma da reencarnação. Eles vão dizer, olha, a sucessão das existências corpóreas. Sucessão das existências corpóreas, portanto, equivale naturalmente à ideia, à afirmação do postulado de um princípio espírita da pluralidade das existências. Mais do que isso, é que os espíritos aqui também vão considerar que as reencarnações são solidárias e elas são construídas dentro de mecanismos de causa e efeito, dentro de mecanismos de aprendizado e luta, de reparação e ajustamento, a que todos os espíritos naturalmente são impelidos a experimentar. Então eles vão dizer, estabelece entre os espíritos liames, ligações, vínculos, que remontam às existências anteriores, demonstrando claramente essa característica da solidariedade reencarnatória existente também como fundamentação necessária ao próprio processo evolutivo do espírito, portanto. E, é claro, eles vão fazer a apresentação também destas características que não raro experimentamos no núcleo doméstico, no núcleo familiar, que são a simpatia ou a antipatia, aquela identificação mais estreita ou aquela repulsa que muitas vezes sentimos em nossos círculos de relação da parentela. A fim apenas de apresentarmos uma importante consideração trazida também por Allan Kardec no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Honrai o vosso pai e a vossa mãe, quando Kardec vai apresentar uma interessante proposta de reflexão e estudo em torno da parentela corporal e da parentela espiritual, ele vai dizer o que se segue. Os espíritos que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações. Olha os liames remontando às existências anteriores aqui que nós encontramos na resposta da questão 204, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, mas
aí, portanto, a simpatia, mas também pode acontecer que eles sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Lhes serve de provação e, evidentemente, serve também de aprendizado, de reajustamento e de crescimento espiritual, é claro. Faremos então agora uma breve pausa e logo retornaremos para dar continuidade aos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornando então do nosso breve intervalo, continuando os nossos estudos do Livro dos Espíritos, capítulo 4 da pluralidade das existências, no item 7, parentesco e filiação. Questão 205, endereçada ao nosso companheiro Basílio. Assim questiona Allan Kardec. Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Basílio. A resposta do Espírito Verdade. Ela os amplia em vez de destruí-los. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Allan Kardec questiona na 205A da seguinte forma: ela diminui, entretanto, a importância que alguns atribuem à filiação? Porque se pode ter tido como pai um espírito que pertencia a uma outra raça ou que tivesse vivido em condição bem diversa? É verdade, mas se essa importância se baseia no orgulho, o que a maioria honra nos antepassados são os títulos, a classe, a fortuna. Este coraria de haver tido por avô um sapateiro honesto e se vangloria de descender de um gentil homem debochado. Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela nossa vaidade. Vejamos aqui que nós temos duas, a questão 205, onde Kardec atribui tal importância que ele faz outra pergunta na mesma questão, a 205A. Né? Mas abordando, então, focando a 205, é um tema que nós podemos falar assim, necessário e fundamental para nosso aprendizado, que Kardec desenvolveu o assunto no Evangelho segundo o Espiritismo,
o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que ele intitulou Os Laços de Família Fortalecidos pela Reencarnação e Quebrado pela Unicidade da Existência. Ou ainda, as diversas, inúmeras reencarnações que a cada um representa a oportunidade que cada um de nós, independente de crer ou não, de reparar erros anteriores e, sobretudo, para progredir. Lembrando que o progresso intelectual, via de regra, antecede a evolução moral, que é a elevação dos sentimentos. Então, esta 205, nós podemos, como está a resposta, muito, muito lúcida e fácil de entender, que ao contrário, a reencarnação une, porque, como o Edgar citou na questão passada, as reencarnações são solidárias. E nós, para aprofundar no assunto, é necessário que façamos uma ressalva ou evidenciamos que o tempo que nós, via de regra, nós somos assim apressadinhos, Nós achamos que 80, 100, 120 anos é tempo demais. Não. Por isso que nós temos que observar a palavra eternidade. Então, o Criador, ele são leis perfeitas. E é interessante ressaltarmos quando a gente menciona essas leis perfeitas, que até recentemente, a gente pode falar assim, no século XIX, talvez até no século XX, muitas pessoas entendiam, ou entendem até hoje, que o universo só tem o planeta Terra. Ele desconhece a pluralidade dos mundos habitados, e que a Terra é um planeta atrasado moralmente, intelectualmente. No entanto, quando ela surgiu, que a ciência hoje concorda, em 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, essas leis divinas já eram perfeitas. Então, por que perfeita? Por isso que ela, vamos dizer assim, ela não pode e não deve ser mudada, justamente porque ela é perfeita. E a reencarnação, por isso que o Espiritismo considera como um dos princípios básicos a reencarnação, que tem esse mecanismo de propiciar ao indivíduo, à alma, o ser, a oportunidade dele, no mesmo, não digo ambiente, mas no mesmo grupo familiar, ele se redimir, reajustar, E lembrando a expressão ensinamento divino, ditado por Jesus, que nós não sairemos daqui enquanto não saudarmos o último ceitil. Então, é sim uma realidade que as reencarnações, elas unem em vez de separar. Na 205A, o codificador aborda, nós podemos assim apontar as convenções humanas, aonde desde épocas remotas, em diversas culturas, a humanidade, por desconhecer o ser e a procedência do espírito imortal, sempre valorizou as atuais personalidades pelos seus ancestrais, avós, pais, e também o orgulho de raça, que infelizmente prevalece, nós podemos dizer, num grau menor até hoje, E que, com certeza absoluta, com o progresso moral, num prazo gradual e longínquo, aos poucos vai deixando para trás a selvageria e chegando
vamos se aproximando aos poucos da civilização igualitária, humana, feliz. Detalhe, sempre sob a direção augusta do nosso Mestre Senhor Jesus, né? E ele, como nós sabemos, a doutrina espírita vem esclarecer, o coautor do planeta, nosso modelo e guia, que está, então, no comando do nosso planeta para a nossa felicidade, nós podemos dizer assim. Agora vamos, então, à questão de número 206, que será endereçada ao nosso companheiro Edgar. Kardec questiona: desde que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, o culto dos antepassados seria uma coisa ridícula? Edgar. A resposta dada pelos espíritos é a que se segue. Seguramente não, porque devemos sentir-nos felizes de pertencer a uma família na qual se encarnam espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, não têm menos afeição pelos que estão ligados a eles por laços de família, porque os espíritos são frequentemente atraídos a esta ou aquela família por causa de simpatias ou ligações anteriores. Mas acreditai que os espíritos de vossos antepassados não se sentem absolutamente honrados com o culto que lhe tributais por orgulho. Seu mérito não recai sobre vós, senão na medida em que vos esforçais por seguir os seus bons exemplos. Somente assim a vossa lembrança lhes pode ser não apenas agradável, mas até mesmo útil. Vejamos aqui nas considerações trazidas pelos espíritos reveladores a essência de que a herança, vamos dizer assim, dos valores transmitidos através dos laços de parentesco deve ser essencialmente os valores morais. É por isso que, não raro, ao prestarmos esta ou aquela homenagem aos nossos antepassados, nós, naturalmente, deveríamos, assim, prestá-las considerando estes valores essencialmente morais por eles transmitidos, e não os outros. Até porque, conforme dizem aqui os espíritos reveladores, muitas vezes esses espíritos se sentem assim, de alguma forma, vamos dizer, desconfortáveis, quando se presta homenagem, muitas vezes apenas por questões de nome, de títulos e assim por diante. O ensinamento, portanto, que eles imprimem e que eles gostariam de ver perpetuado entre os seus descendentes são aqueles úteis, aqueles ensinamentos e lembranças e evidentemente as próprias homenagens que possam ser utilizadas como instrumental de aperfeiçoamento espiritual. Nesse particular, eu trago aqui rapidamente uma anotação feita pelo benfeitor espiritual Emmanuel num livrinho chamado Leis de Amor. Ele tem nesse livrinho uma página cujo título é Parentesco e Filiação. Vejamos aqui rapidamente o que ele assevera para que melhor compreendamos estas orientações trazidas pelos reveladores junto a Kardec e a nós todos. Diz então o benfeitor Emmanuel: nos elos da consanguinidade, reavemos o convívio de todos aqueles que nos associaram ao destino pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. Perante os parentes e companheiros de jornada, urge consagrarmos-nos à felicidade de todos e fazermos o melhor a benefício de cada um. Ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Entendendo isso, portanto, essa homenagem, essa consagração aqui levantada pelo Espírito Emmanuel deve ser aquela sempre
que nos estimula a homenageá-los e consagrar os valores morais, a realização do bem, os valores imperecíveis da alma que vamos construindo gradativamente de experiência a experiência, portanto. Valmir. Agradeço as suas considerações, mas o interessante, né, é que todo mundo quer ter parentes importantes. Se o parente não for importante, ele não fará nenhuma referência. É fruto do orgulho e da vaidade. Oi, Basílio. Ô, Valmir, Oi. Enquanto o Edgar discorria, né, quando ele lembrou desta página interessantíssima do benfeitor Emmanuel, eu estava somando as duas coisas, né? Na 203, você fez um comentário do diálogo de Nicodemos com Jesus, né? Sim. E o Edgar levantou agora, nessa 206, essa página esclarecedora do reajuste familiar, né? Então eu me lembrei, e por acaso eu estou aqui com o livro, né? Palavras de Vida Eterna, e é uma sugestão para a amiga ouvinte, o amigo ouvinte, o telespectador, é a lição 177 do livro Palavras de Vida Eterna. Emmanuel intitulou Na Esfera do Reajuste, que é justamente, ele vai falar desta realidade, né, da aproximação dos familiares de outras eras e por que e como que se dá esse reajuste, e utilizou esse capítulo 3 de São João, no versículo 7, aonde Jesus disse aquela frase célebre que você acabou de falar, né? Não te admireis de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Então, fica aí a sugestão para o amigo ouvinte, e para nós relembrarmos também a lição 177 do livro Palavras de Vida Eterna, chama-se Na Esfera do Reajuste. A colaboração do Basílio está em João, né? Essa frase de Jesus está em João, capítulo 3, versículo 7. Isso, perfeito. Perfeito. Muito bom. Obrigado, Basílio. Obrigado, Edgar. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Nós iremos agora para o nosso quadro Momento Evangélico. E no nosso Momento Evangélico, nós estamos na lição de número 38, extraída do livro Fonte Viva, autoria de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. E a lição tem como título Se Soubéssemos. E Emmanuel discorre com base na frase atribuída a Jesus, registrada por Lucas, no capítulo 23, versículo 34, quando Jesus exorta assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade,
paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quanto se rende às sugestões perturbadoras do mal, não sabe o que fazem. Companheiro Edgar, companheiro Basílio, lição profunda. Realmente, ainda na condição em que estagiamos, provavelmente não estamos perfeitamente cientes das consequências dos nossos atos. Por isso, buscamos o estudo esclarecedor da espiritualidade superior para podermos, de certa forma, irmos compreendendo um pouco mais sobre as leis divinas, as leis imutáveis. Edgar, gostaria da sua contribuição para que pudéssemos tirar mais proveito ainda desses comentários de Emmanuel em torno de uma frase tão profunda que Jesus nos legou. De fato, Valmir, a assertiva de Jesus é uma daquelas bastante significativas. Demonstra essencialmente a nossa profunda ignorância, a falta de conhecimento que ainda existe em nós mesmos, nos impedindo, por isso mesmo, de ampliar as nossas possibilidades de engrandecimento espiritual. Enquanto você discorria aqui e líamos aqui as considerações emanuelinas, eu lembrei-me rapidamente de uma assertiva paulina, quando ele escreve na carta aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 14, que, aliás, eu costumo citar bastante, porque, de fato, demonstra a nossa ainda ignorância e a nossa ainda ausência de claridade consciencial, Ele vai dizer: ei, desperta dentre os mortos e levanta, que o Cristo te esclarecerá. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo porquanto os dias são maus. Vejamos que a falta de conscientização, portanto, as trevas da ignorância, que não raro muitas vezes nos dominam, nos impede desse processo de iluminação, de clarificação, Paulo de Tarso só vai afirmar aqui, Valmir, Basílio, amigos e amigas, que a gente só passa a ser esclarecido, portanto, só começa a adquirir algum conhecimento quando despertamos dentre os mortos, ou seja, quando acordamos de uma consciência morta, nos levantamos e começamos a caminhar junto ao Cristo, efetivamente. Portanto, enquanto nós de fato não soubermos, nós haveremos de experimentar os frutos amargos da ignorância. Entretanto, Valmir, me parece que o grave também da questão é quando sabemos
e nada fazemos para modificar a realidade. Sem dúvida aí, obviamente, a condição de culpa será bem maior para aquele que, conhecendo, não pratica. Basílio, deixando você à vontade para a sua contribuição, mas eu lembrei de uma frase de Sócrates no Evangelho segundo o Espiritismo, da introdução, quando Kardec nos apresenta o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, quando Sócrates faz a seguinte observação, que o homem encarnado pode ser comparado a um ébrio. Ele não tem uma visão muito clara da sua verdadeira realidade de espírito. Basílio, gostaria de ouvir as suas considerações. Sem dúvida, não é? Como várias vezes nós temos ressaltado, e nós temos, eu entendo assim, que até obrigação, aqueles que já estamos estudando já há mais algum tempo, de enfatizar esta capacidade do benfeitor humano, dele, essa capacidade de síntese. Ele, em poucas palavras, ele desenvolve um assunto tão profundo, não é? E outro ponto, o Valmir, o Edgar, o amigo ouvinte, não é? O telespectador, que eu gostaria, e eu tenho certeza que é nossa obrigação ressaltar que os espíritos elevados, e, claro, o nosso Mestre Senhor é Jesus, e guardando as devidas proporções, o benfeitor Emmanuel, que nós ainda não temos condições de categorizá-lo na escala espírita, mas é um espírito muito evoluído, vejamos que eles não teve e não têm aquela preocupação de ensinar agradando, vamos dizer assim, com coisas leves e azuis, douradas, para serem simpáticos, né? E vem trazer a realidade do nosso planeta e também do nosso estágio evolutivo, né? Lembrando que esta sentença aí, que foi colocada por São Lucas, Jesus disse no alto da cruz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E como o Edgar apontou, né, é a ignorância. No Espiritismo, no movimento espírita, nós rotulamos de ação e reação, mas essa lei é conhecida também em outras doutrinas como a lei do retorno. Então, resumindo, se é verdade, e é verdade, que a lei divina é misericordiosa, mas ela também é rigorosíssima. Lembramos que, por isso que Jesus, que disse a verdade sem a preocupação de ser simpático, nos afirmou: não sairá de lá enquanto não acertar o último tio. Então, é uma página que nós devemos, sim, nos debruçar para refletir na sua realidade, para o nosso aprendizado. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade?
Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. E agora nós estamos no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós estamos no programa de número 21 e o livro é Atualidade do Pensamento Espírita, ditado pelo espírito de Viana de Carvalho, psicografia de Valdo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo 6, Ciências Tecnológicas, Física Nuclear, Automação e Informática à Luz do Espiritismo. O item é Informática. Divaldo Franco questiona: a velocidade do desenvolvimento da indústria da informática ameaça, de alguma sorte, as estruturas do poder vigente? E Viana de Carvalho assim respondeu: o desenvolvimento da indústria da informática de forma alguma perturbará as estruturas do poder vigente. Antes, possibilita maior conhecimento das ocorrências do dia a dia, facultando o melhor controle dos abusos e desaires. Graças a estas conquistas, as pessoas permanecerão mais bem informadas, inclusive sobre as suas responsabilidades, direitos e deveres, diminuindo a ignorância em torno da própria cidadania. Continua Viana de Carvalho esclarecendo: naturalmente, os governos totalitários poderão exercer maior pressão sobre as massas, amargurando-as e controlando-as. Por sua vez, também poderão tornar-se vítimas das suas próprias artimanhas. O desenvolvimento tecnológico, quando orientado dignamente, sempre oferece à humanidade as bênçãos do progresso, da cultura e da civilização. Amigo Basílio, amigo Edgar, interessantíssima essa questão proposta por Divaldo e como é atualíssima, né? Nós vemos uma sociedade em trânsito, com alguns valores sendo colocados em xeque, alguns embates em torno de diversas questões que nos envolvem, que nos atingem diretamente, mas vemos aqui na resposta do espírito Viana de Carvalho que o avanço da tecnologia, da informática, abre um campo imenso para que todos nós, mais bem informados, né, poderemos atuar com mais responsabilidades, com mais direitos e mais deveres. E, obviamente, fazendo com que tudo possa ser mais esclarecido. Pode ser mais esclarecido, ou seja, tudo de tal sorte que vai ser difícil, depois de algum tempo, as pessoas esconderem as suas próprias realidades. Viveremos um mundo, com certeza, onde tudo estará às claras. Então, um mundo futuro, aqueles que não se adequarem na sua intimidade, nos seus valores morais, né, no seu crescimento espiritual, não poderá viver no mundo tão transparente. Edgar, pode acrescer aí algo mais sobre esse assunto? Rapidamente, Valmir, em função mesmo do tempo, eu gostaria de relembrar aqui aos amigos e amigas que nos ouvem e que nos assistem que o direito à informação pública ele está ligado diretamente à noção de democracia. E é importante entendermos que o direito à informação, portanto, está associado à ideia de que todo cidadão tem de pedir e receber toda e qualquer informação que está sob controle das entidades e dos órgãos públicos, portanto. Se trata de um movimento natural de conhecimento às informações, ao acesso de dados de interesse público, portanto. Então, a questão naturalmente envolve transparência, envolve responsabilidade, noção de dever e noção de direito que, evidentemente, devemos buscar, Valmir.
Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz. Vamos agradecer agora aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para as suas considerações finais. Basílio? Chegamos então, como você acabou de falar, ao final do nosso programa, não é? E que eu sempre faço questão de confessar que participo com muita alegria e como nós sabemos, né, e fica evidente, apesar dentro das nossas possibilidades, né, participar com alegria e com muito prazer. Então, nos despedindo, vamos agradecer ao Criador, a Jesus, a Allan Kardec, toda a pleiade de espíritos que nos proporcionaram essa doutrina, agradecendo principalmente os ouvintes e telespectadores. Agradeço particularmente a você, Valmir, ao Edgar, ao Gilberto, que está na técnica, e, mais uma vez, implorando a misericórdia divina em nome de Jesus, até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito bem, muito obrigado, Basílio. Edgar, suas considerações finais? Bem, Valmir, eu faço das palavras do amigo do companheiro Basílio as minhas próprias, agradecendo-os a todos e esperando reencontrá-los em uma futura oportunidade. Muito obrigado a todos. Também agradeço ao Basílio, ao Edgar, ao Gilberto na técnica e, aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.